O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo, né? A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. A gente vai explorar apenas o versículo 17 e 18, né? Mas como a gente sabe, aquele jargão, todo texto sem contexto, ele é pretexto, né? Muitas vezes é pretexto para a heresia. Então, a gente precisa explorar o capítulo. Eu vou fazer isso de uma forma bem resumida para que você possa entender esses dois versículos que eu quero explorar junto com você de forma bem rápida, tá bom? Para que depois eu abra e faça algumas perguntas para a interação. O versículo 1 até o versículo 5, você vai ver que Paulo ele começa a dialogar com Timóteo e faz duas afirmativas. Primeiro, ele começa falando com Paulo, né, para ele pregar o evangelho. Paulo começa, para quem não sabe, né, essa carta de Paulo endereçada a Timóteo, né, seu filho na fé. Ele chega a chamar Timóteo desta maneira. Então, é uma carta de discipulado, de cuidado, de direcionamento, né, para o jovem pastor Timóteo, só para você entender. Ele começa nesse capítulo dizendo para Timóteo para ele pregar o evangelho a todo tempo, né? Todo tempo, cumprindo assim seu ministério de evangelista. E para isso, ele precisa suportar as aflições. É isso que Paulo começa a desenvolver do versículo 1 ao versículo 5. Daí em diante, no versículo, você vai perceber, do versículo 6, né, até o versículo 8, Paulo começa a prever a sua morte. Paulo começa a olhar para si, perceber a condição que ele estava inserido, né? Ele estava preso, ele já estava avançado de idade. Então, ele percebe que a morte estava muito próxima. Então, ele começa a se perceber como alguém que estava em passos largos, né, para o fechar das cortinas da vida, né, da morte. Então, o que a gente vai ler agora, você vai perceber que todos começaram a abandonar Paulo. Paulo estava preso e o único que estava com ele era Lucas, né? E ele começa a falar com Timóteo, através dessa carta, falando: Timóteo, venha depressa ficar comigo, né? Então, para você perceber o cenário aparentemente triste do fim da vida de alguém que foi de extrema importância para a humanidade, né? É uma perguntinha que eu não vou responder: o que seria do cristianismo sem Paulo, né? Então, eu vou deixar essa pergunta, não vou responder. Mas vamos lá, vamos no versículo 9 em diante. Olha o cenário que Paulo estava passando. Procura vir ter comigo depressa, versículo 9 em diante. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade. Ele começa a desenvolver um raciocínio, né? Quero me ater aqui só a 2 versículos. Ele começa a desenvolver um raciocínio de que ele está, entre aspas, abandonado pelos homens, né? E no versículo 16, veja comigo, no versículo 16 ele diz: na minha primeira defesa, né,
Isso ele está dizendo em relação ao procedimento legal vigente que levou ele à prisão, né? Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Aí ele começa, né, esse versículo que a gente vai explorar, ele diz assim, versículo 17: Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me livrará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu só queria pontuar com você, tá? Só colocar 4 pontos. Eu não vou expor muito, não. Colocar 4 pontos, 4 verdades que a gente pode extrair da vida de Paulo. A primeira é que, eu vou pedir para você que está me ajudando aí, colocar nos comentários. Primeiro, Paulo foi abandonado pelos homens, mas assistido por Deus. Paulo foi abandonado pelos homens, mas assistido por Deus. Você perceba lá no versículo 17, né? Ele diz, mas o Senhor me assistiu, né? Paulo ele foi vítima do abandono dos homens, né? Mas foi acolhido e assistido por Deus. Deus não nos livra do vale. Perceba o que eu vou falar. Deus ele não nos livra do vale, mas caminha conosco no vale. Entende? Deus não nos livra da fornalha, né? Mas ele nos livra na fornalha. Deus ele não nos livra da cova dos leões, mas ele nos livra na cova dos leões. Às vezes Deus nos livra da morte e outras vezes Deus nos livra através da morte. E essa foi o caso, né? Esse foi o caso de apóstolo Paulo. A morte para ele foi um livramento. Ele mesmo diz, né? Morrer é lucro. Em toda e qualquer situação, Deus é o nosso refúgio, né? E a segunda verdade que a gente pode extrair aí, sem sombra de dúvida, de acordo com o texto, né? No versículo 17, você consegue entender uma segunda verdade. Paulo não foi poupado das provas, né? Mas recebeu poder para suportá-las. Coloca aí nos comentários, você que está me acompanhando aí, o Rodrigo, né? Paulo não foi poupado das provas, mas recebeu o poder para suportá-la. Só você ver lá em versículo 17, e me revestiu de forças. Está lá no versículo 17. Deus ele revestiu Paulo de forças para que continuasse pregando até o fim. Perceba, até o último suspiro da vida de Paulo não deixou de pregar o evangelho. Paulo foi preso, mas a palavra estava livre, né? E espalhou-se, está aqui até nós. Depois de mais aproximadamente quase 2000 anos, né? Nós estamos falando de Paulo. Mesmo ele estando preso, a palavra estava solta. Então, a terceira verdade é que Deus não livrou Paulo da morte, mas na morte. Deus não livrou Paulo da morte, mas Deus não livrou Paulo da morte, mas na morte, né? Você vê lá no versículo 18, no início, ele diz assim: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celeste. A morte para Paulo não era castigo, perda ou derrota, né? Mais uma vitória. Morrer para Paulo é lucro, né? É bem-aventurança, é ir para a casa do Pai, né? É entrar nos céus, é estar com Cristo. Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: sempre é melhor correr perigo por um momento e estar salvo para a eternidade,
que estar salvo por um momento e exposto a uma eternidade de condenação. Então, Paulo, ele logrou êxito. Paulo, ele venceu mesmo através da morte. E o último ponto, a última verdade que a gente extrai aí é que Paulo não termina. Eu quero que você grave isso, você que está me assistindo, me ouvindo. Paulo não termina a vida com palavras de decepções, né? Mas com um tributo de glória ao Senhor. Perceba no final do versículo 18, ele diz: a ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Entende? Não sei se você conhece aquele desenho animado, né? Não é da minha época, né? Mas aquele desenho animado que tinha um leão com muita iniciativa, né? E uma hiena que era muito pessimista. Ela tinha uma frase que ela sempre falava repetitivamente, né? Ó vida, ó céus, ó azar, isso nunca vai dar certo. Você lembra disso? Paulo não era assim. Paulo não era um reclamão pessimista, né? Olha, perceba, Paulo foi perseguido, rejeitado, esquecido, apedrejado, preso, abandonado, condenado à morte, decapitado. Mas em vez de fechar a cortina da vida com pessimismo, né, amargurado e ressentido, termina erguendo aos céus um grande grito, que eu acredito dizendo no versículo 18: a ele a glória do século dos séculos. Amém. Que possamos ser assim, tá? Diante de tudo isso, gostaria muito de ouvir você, tá? A primeira pergunta, né, que eu gostaria de ouvir, né, vou até fazer essa pergunta para o Saulo, que está com a gente. Você acredita mesmo que tudo que você faz ou diz e faz na presença de Deus e de Cristo Jesus? Como a gente pode enxergar lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que Paulo ele diz isso, né? Tudo que a gente faz na presença de Deus. E prestaremos conta diante disso. E a pergunta é: você crê na onipresença e na onipotência de Deus? Isso é muito importante no assunto que a gente está abordando, que é o sofrimento, né? Está com você, Saulo. Me responde aí. A Bíblia está cheia de passagens bíblicas que falam sobre exatamente a onisciência, a onipresença e a onipotência, né, do nosso Deus único, Criador dos céus e da terra. Uma passagem muito boa, como exemplo, é o Salmo 139, e eu gostaria de fazer a leitura do Salmo 139. Diz assim: ó Senhor Deus, tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe.
Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos, e eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Versículo 23 e 24. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Vários outros textos bíblicos também que comprovam que Deus está conosco. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui, também deixou várias passagens, né, que mostram que ele estaria conosco todos os dias. Mateus 28, 19 e 20 é um exemplo desse, né? A passagem também de Êxodo 13, 21 e 22, quando o povo de Israel saiu do Egito, né? A coluna de fogo e a coluna de nuvem estiveram junto com o povo, orientando e seguindo, o próprio Jesus Cristo, evidentemente, se mostrando ali. Outras passagens também, Isaías, diversas passagens. Portanto, não há dúvida de que Deus está conosco e não é possível se esconder, alguém se esconder, seja ele um pecador perdido ou um pecador perdoado. Ninguém pode se esconder da presença de Deus, a Bíblia garante isso. Esse conhecimento, realmente, como Paulo colocou, nos ajuda, sim, a enfrentar esses momentos difíceis que todos nós passamos, né? O próprio Paulo declara que sentiu solidão, mas reconheceu que na solidão o Senhor esteve com ele, e isso o fortaleceu, ele diz isso claramente. E a mesma coisa a gente, passando por essa situação toda, né? Hoje, agora, nesse isolamento, dias terríveis, difíceis, e cada um sabe o que está passando, complicado, né? Cada um tem a sua particularidade, mas o Senhor tem nos fortalecido, sim. O Senhor tem nos ajudado, tem nos dado força para superar esses momentos. Amém, Saulo. Muito bom. Verdade, o Salmo 139 é um belo exemplo, né, para isso. Minha esposa estava me lembrando aqui também de Jeremias, né, 1:5, que diz: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse do madre, santifiquei. É só ressaltar uma coisa muito importante aí, né? Como eu sempre digo nos pequenos grupos, é um lugar, né? Um lugar que a gente pode falar, né? A gente precisa falar, expor opiniões. E vou pedir para Sérgio, Thaís e Márcio responder a seguinte pergunta: você pode compartilhar um testemunho quando Deus se fez presente no meio de uma grande luta espiritual na sua vida? Isso é uma resposta bem subjetiva de cada um, né? Depende de uma experiência profunda com Deus, né? Então, você pode compartilhar um testemunho de quando Deus se fez presente no meio de uma grande luta espiritual na sua vida? Moisés, vou responder. Agora, há pouco tempo, mês passado, responder pela vida da minha irmã, pela saúde dela. Eu tenho duas irmãs, elas tiveram alguns anos atrás, uma teve câncer e a outra tem lúpus. Minha irmã ficou curada, graças a Deus, mas está sendo acompanhada, e isso já tem mais de 6 anos. E a que tem lúpus, ela faz uso contínuo de Reuquinol, que tem a composição de hidrocloroquina. E quando foi divulgado que seria a cura do coronavírus, foi uma corrida muito intensa nas farmácias e foi retirado.
os laboratórios tiraram, segundo os farmacêuticos, né, foram tirados. E minha irmã me pediu para que eu ajudasse, né, a procurar. E aquilo me causou uma ansiedade muito grande. E eu, rapidamente, eu já fui a Campo Grande, procurei em todas as farmácias e todas as respostas eram a mesma, que os laboratórios tinham tirado. E eu fiquei angustiado. E eu perguntei qual seria o procedimento de adquirir esse remédio. Aí a farmacêutica falou para mim que tinha um site que poderia tentar, mas só que esse site estava fora do ar. Aí eu tenho um amigo que tem farmácia, e falei com ele. E ele falou, Tássio, olha, está difícil, mas assim que liberarem, que está para liberar, eu vou falar contigo. Aí passaram uns tempos, e isso daí faltavam uns 10 dias, e minha irmã só tinha remédio para aquele mês. E ele falou para mim, assim, olha, tem uma notícia muito boa. Ligaram para mim perguntando quantas caixas eu queria, que eu precisava, e eu lembrei logo de você. Quantas você vai querer? Eu falei assim, eu quero 2 para mim em 2 meses, né? Que ela faz uso de uma caixa por mês. Eu falei, dá para a gente correr atrás. E ele me pediu, pegou os dados, né? E eu fiquei muito feliz. E eu rapidamente passei para minha irmã, que tinha conseguido. Pô, mas eu sou um pouco ansioso. E quando eu fui deitar, eu falei assim, eu vou olhar para ver se tem alguma coisa no Zap. Ele falou, pô, tem uma péssima notícia, senhor. Quando eu tentei acertar a compra, eles tiraram do ar e não voltaram. Pô, mas eu fiquei tão chateado, e eu falei, pô, vou falar para minha irmã, ela vai ficar mais nervosa. E isso já era uma suposição na sexta-feira, e o remédio dela só ia até aqui, domingo, né? Aí meu primo trabalha na Barra, e conseguiu comprar a última caixa. E só que ele teve que pagar e não pôde trazer, porque tinha que apresentar, né? Aí, como ele é conhecido lá na farmácia, eles aceitaram fazer o pagamento e pegar a receita com minha irmã, e no próximo serviço ele apanharia. E graças a Deus ela conseguiu essa última caixa e já conseguiu mais 3. E Deus é muito presente na nossa vida. Eu não vou nem contar a época que ela ficou internada, as 2, que chegaram à beira da morte mesmo, e Deus sempre nos amparou. É para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Thaísa, quer falar algo? Márcio? Eu escrevi um testemunho aqui para ser bem breve, porque eu gosto de falar um pouquinho. Eu vou ler aqui um breve testemunho meu para vocês. A minha maior batalha espiritual começou em 2015, quando eu comecei a apresentar sintomas de ansiedade e depressão. Eu me sentia deprimida e exausta, porque a sensação de perigo era iminente, era constante na minha vida. Os sintomas só pioravam, só se agravavam, e as minhas idas à emergência eram constantes. Fazia parte já da minha rotina, eram momentos de muita dor, de muita dificuldade. Mas, durante esse processo de restauração, eu pude compreender a importância sobre a importância de perdoar. Eu entendi o quanto perdoar liberta e traz paz. Foi um processo longo, demorado, mas à medida que eu me alimentava da palavra e colocava em prática, eu melhor me sentia. Foram anos de lutas, onde eu pude experimentar o amor e o cuidado de Deus, porque sempre Deus usava pessoas para me abençoar, né? Em 2016, nós implantamos o PG aqui no meu lar, e as pessoas que fazem parte do nosso PG e já fizeram, Deus sempre usava para poder trazer palavras. Nós chorávamos juntos, nós louvávamos juntos, e para a glória de Deus, eu recebi a minha cura, eu tomei posse da minha cura, porque eu entendi o que Deus queria na minha vida, e entendi que quando a gente cuida das pessoas, né, Deus cuida de nós, o amor dele por nós é contínuo, é infinito. Então, esse é o meu testemunho. Bonito testemunho. Muito bom, Thaísa. Não sabia desse acontecimento na sua vida. Então é isso. Participe, tá? A última pergunta que eu vou fazer para a Hilda e para a Fabiane
A pergunta é: que significado tem para a sua vida espiritual saber que Deus não abandona os que são seus? Também uma pergunta bem subjetiva. Vou pedir para a Hilda responder e depois a Fabiane. Olá, vamos lá então. A primeira palavra que me vem à mente ao ouvir esta questão, definitivamente, é a palavra segurança. Lá em 1 Timóteo 2,19, diz que o Senhor conhece os que são seus. Né? Nós servimos a um Deus que nos conhece e que, acima de tudo, ama aqueles que pertencem a Ele. E assim como Paulo demonstrou o seu cuidado para com seu filho na fé, Timóteo, enviando para ele uma carta pastoral que tinha por objetivo fortalecer a fé de Timóteo, assim também Deus fortalece o nosso coração através da sua palavra e nos encoraja a confiarmos no seu amor e na sua providência. Nós estamos passando por um tempo de angústias e dificuldades, como todos falaram aqui, né? Nós temos que enfrentar uma doença que ainda não tem cura, temos que enfrentar instabilidades políticas, desemprego, fome. E ao olharmos para este quadro, né, se a pessoa não tem a segurança que a palavra de Deus nos dá, você acaba sim sentindo medo, desespero, ansiedade. Mas o interessante é que nós temos o antídoto para estes sentimentos, que assolam o coração de quem se encontra afastado de Deus ou aqueles que ainda não alicerçaram a sua fé na palavra. E portanto, é necessário confiar nas promessas do Senhor. E ao fixar os nossos olhos em Jesus, isso traz muita paz ao nosso coração. E traz a segurança, como eu falei no início, que é tão necessária para nós vivermos nestes dias de grande turbulência. E essa segurança é essencial para a continuidade do nosso desenvolvimento, alcance da nossa maturidade espiritual, para que ao chegarmos ao fim dessa jornada, nós podemos declarar, assim como Paulo também declarou, como Moisés leu no início da sua fala, da sua palavra, né? Paulo fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, alicerçados na palavra de Deus, nós sabemos que toda a nossa trajetória aqui nessa terra, a gente tem um norte, que é chegar aos céus e é estar com o nosso Jesus. Só que para isso a gente precisa ter essa segurança que só a palavra de Deus traz para as nossas vidas. Amém, Fabiane. Agora eu vou passar para a Hilda. Está com você, Hilda. Essa colocação, né? Que significado para a sua vida espiritual saber que Deus não abandona o que são seus. Que significa, qual o significado, né? Faz toda a diferença na nossa vida, na nossa caminhada. Saber que Ele não só está, mas está junto o tempo todo. E acredito que vai fazendo a grande diferença também é quando nós paramos e pensamos, né, acreditando naquilo que Jesus falou-nos, que Ele viria, Ele não nos deixaria órfão, João 14, né? Ele não nos deixaria órfão. E Ele cumpriu isso, essa promessa, que é a vinda do Espírito Santo, foi cumprido lá no comecinho de Atos. O Espírito Santo veio habitar em nós. Faz toda a diferença saber que o Senhor não nos abandona quando a gente para e pensa que não é uma questão do Senhor estar caminhando junto, é uma questão dele habitar em nós. Ele não só caminha junto, ele mora. Então, alguém que mora naquela casa, onde você vai encontrar aquela pessoa? Na casa. Lá é o lugar, né? Então, o Senhor, ele está conosco. Faz toda a diferença na hora da luta, da tribulação? Toda a diferença. Saber que o Senhor está junto, saber que nós somos moradas do Altíssimo. Não podemos nos esquecer que o mesmo apóstolo Paulo, de quem a gente tem conversado a respeito, ele fala em Filipenses 4, de 11 a 13, ele diz para a gente, eu quero muito poder compartilhar com vocês, ele diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade.
tudo posso naquele que me fortalece. Então, esse mesmo apóstolo chama a nossa atenção que tudo posso naquele que me fortalece, não é na fartura apenas. É aprender com ele. Ele diz, aprendi, estamos numa escola. A gente não sabia nada sobre estar em casa, não poder congregar com os irmãos, ver os irmãos, apertar a mão, abraçar, dar beijo, receber beijos. A gente não sabia sobre isso. Agora nós estamos sabendo. E mais que isso, nós estamos aprendendo, estamos numa escola. É muito bom saber que a Bíblia é para nós pedagógica, é para nos ensinar. E também quero citar para os irmãos que o mesmo apóstolo Paulo, quando escreve à igreja em Corinto, ele diz que isso que nós estamos passando são leves e são momentâneas tribulações. Mas elas não podem se equiparar, não pode se comparar ao peso de glória. Podemos nos sentir só, mas isso é só sentimento, isso não é real, isso não é a verdade, isso não é a veracidade das coisas. É só um sentimento, como uma dor que a gente esteja sentindo, vai lá e toma um antitérmico. É só um sentir, daqui a pouco já não estamos mais, porque a verdade por trás disso é: o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a minha palavra, faz toda a diferença saber que o Senhor está conosco todos os dias. Eu não sei se você estava aqui no sábado passado, aqui no mesmo canal, eu fiz um desafio, não sei se você recorda, se você estava comigo no sábado passado e fez esse desafio, né? Eu desafiei, de acordo com o tema, o assunto da semana passada, eu desafiei a todos a tirar 30 minutos do seu dia para uma devocional. 30 minutos do seu dia para pensar, ouvir, escutar, ler, tudo que edifica, né? Alimentar com coisas eternas. Então, 30 minutos para você alimentar a sua vida com coisas eternas. Eu não sei se você fez isso, mas eu gostaria muito de saber se você fez, né? Coloca aí nos comentários e só mostrar, né? Falar como foi, né? O que você fez, se você ouviu ou leu alguma coisa. E o desafio de hoje? Qual é o desafio de hoje, de acordo com o tema da nossa lição? O desafio de hoje, né? Eu não sei se você vai fazer isso no seu pequeno grupo também, o mesmo desafio, claro que você pode elaborar outros, mas o que eu vou desafiar você é não reclamar por uma semana. A Thaísa está rindo, tem o pessoal rindo aí, por que será, né? Não reclamar por uma semana. Paulo, ele tinha tudo para reclamar. Paulo tinha tudo para chutar o pau da barraca, mas não fez, né? Ele não o fez. Vamos fazer esse desafio, de acordo com tudo que a gente leu. Você também que está ouvindo a gente, né? Não reclamar durante uma semana, né? Ao invés disso, o que você vai fazer é colocar palavras na sua boca de edificação, pensamentos que edificam a sua alma, a sua vida, ok? Troque a reclamação por coisas boas que Deus já fez e está fazendo por você. É só você abrir o olho, né, para enxergar, ok? Esse é o desafio. Eu quero ouvir você no encontro que vem. Tá bom? Eu quero ouvir você vai colocar nos comentários as dificuldades que vão aparecer, né? Então, vou querer ouvir você nos comentários na semana que vem, tá ok? Esse é o desafio. Eu tenho um momento que a gente chama também no pequeno grupo, né? Que é o momento da visão, que é explicar o porquê dos pequenos grupos, é explicar, né? Dar sentido a tudo isso. E eu vou fazer isso agora também no final, né? Falando sobre a importância dos pequenos grupos multiplicadores para a sua vida, para a sua família, para a tua experiência de fé, né? E eu gostaria, né, antes de falar, eu gostaria de trazer um testemunho da Cristiane. Falei certo agora, né, Cristiane? Da Cristiane, sobre a experiência dela no pequeno grupo. Então, boa noite, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo? Boa noite, sim. Então, na realidade,
o testemunho que eu tenho, como nós somos anfitriões aqui do PG aqui em casa, então eu vou trazer 3 testemunhos, meu, da minha filha e do meu esposo, né? Eu vou falar por eles. E assim, o PG, na realidade, ele é uma prática do que Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 4, né? A unidade na fé. E a gente pensando sobre o PG, a minha filha disse o seguinte, que o PG ele nos faz conversar com pessoas que pensam em comum sobre Deus e sobre a sua palavra, né? E por isso a gente consegue ter um grande aprendizado e melhorar a cada dia sobre a questão do conhecimento na palavra de Deus. Meu esposo diz o seguinte, o nome do meu esposo é Paulo. O PG nos mantém conectados com Deus durante a semana, uma vez que pela semana, pela rotina, né, o corre-corre do dia a dia, a gente acaba se afastando um pouco dessa comunhão com Deus. E o PG nos traz isso, nos traz de volta, né, a esse retorno, a essa comunhão com Deus, a essa prática de ler e de aprender mais da palavra de Deus, além de estreitar as relações pessoais, né? Porque, principalmente nós que participamos de uma igreja muito grande, né, com muitos membros, então o PG ele nos traz isso, ele nos faz ser mais pertencentes ainda desse corpo de Cristo, né? Além de você aprender a palavra de Deus, você estreita relações pessoais, o que é muito importante, o vínculo, né, de união e de amor entre os irmãos. E, para mim, particularmente, desde quando o PG entrou aqui em casa, desde o ano, acho que, se eu não me engano, foi o ano passado, início do ano passado, onde a gente tem os nossos encontros aqui, além de tudo isso que meu esposo e minha filha disse sobre aprender mais a palavra de Deus, sobre conversar com as pessoas sobre Deus, né, assuntos em comum, o PG também trouxe para a nossa casa, fez com que a nossa casa fosse uma agência do reino de Deus, porque a gente não apenas aprende a palavra de Deus, mas a gente também transmite, né? A partir do momento que a gente convida o vizinho ou ele está afastado, ou ele não conhece a Deus, a gente se torna uma agência do reino de Deus em transmitir a palavra de Deus. Então, ao estudar as Escrituras, a gente não participa apenas só como ouvintes da palavra de Deus, mas principalmente como intérpretes dela. E isso aprofunda o nosso conhecimento no que Deus quer para a nossa vida e como que a gente vai praticar isso. Então, o PG, assim, para nossa família, só foi bênção, além de nos apresentar novos amigos, né? Amigos esse como a Fabiane, que está aí na nossa reunião, que é a líder do PG aqui em casa, PG Amigos pela Fé, que não é mais uma irmã em Cristo nossa, mas uma amiga mesmo de coração. Então, isso é muito bacana, porque, como eu falei no início, o PG ele faz a prática do que Paulo diz em Efésios 4, a unidade na fé, no espírito, a unidade mesmo do corpo de Cristo. Muito bom e gratificante, né? Ouvir testemunhos assim. Há uma importância sem igual nos pequenos grupos, né? Nas pequenas famílias de fé que se reúnem durante a semana, né? É a maneira de ser igreja desde o primeiro século, né? Então, não é nada novo, né? É algo que existe desde o início, né, da história da fé cristã. Então, é algo necessário, fundamental, assim como o Cristiane colocou. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Fraco estou, débil estou, sem vigor. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar. Pela mão vem guiar-me, Senhor. Se o meu jornalhar exigir batalhar, laços mil Satanás me armar,
socorrer-me, ó vem, meu Senhor Salvador, pela mão vem guiar-me ao lar. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar, pela mão vem guiar-me, Senhor. Você. Amém. Vamos orar então. Pai amado, entramos em Tua presença em nome de Jesus, primeiramente para agradecer, Senhor, por aprender mais de Ti, por saber que o Senhor não nos abandona em momento algum. Pai, estamos passando por crises, ó Pai, em todo o mundo, mas sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pai, que o Senhor possa estar consolando as famílias que perderam seus entes queridos, os nossos irmãos, os nossos parentes, amigos, Senhor, e aqueles que também não conhecemos, mas estão passando por momentos de luta, de dores neste momento, Pai, tão difícil. Que o Senhor possa também estar dando sabedoria, ó Pai, aos nossos governantes, para conduzir o nosso país da melhor forma, Pai. Pai, que o Senhor possa, Pai, nos dar sabedoria em tudo que venhamos a fazer em nossas vidas, ó Pai, para que possamos ter a calma, né, neste momento de dificuldade. É o que te pedimos, ó Deus, e que o Senhor abençoe a cada um aqui que tem participado, ó Pai, dos pequenos grupos, e que possamos estar nos reunindo sempre e aprendendo mais de Ti. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Até o próximo sábado, às 19h30, nesse mesmo canal, tá bom? E não esqueça, acompanha a nossa igreja, né, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tá bom? Porque, afinal de contas, a igreja está online, né? Até o próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal. Fique com Deus, fique na paz.